atenção. Sim. Prevenção da gravidez na adolescência é o tema da nossa entrevista de hoje. E o mais importante, quando a gente se refere à prevenção, é falarmos em educação. Por isso, nós vamos conversar agora com a professora de Direito, formadora, palestrante, supervisora em Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do Adolescente, doutora Daniele Spezin. Seja muito bem-vinda. Além da educação, que outros pontos você destaca nesse combate à prevenção da gravidez na adolescência? Olá, agradeço o convite para essa conversa. Bem, esse fenômeno é um fenômeno que não é novo, né? Ele é um fenômeno histórico. Então, num primeiro momento, a gente precisa pensar em mudança de cultura. Então, é preciso pensar o que tem ocasionado, por que a gente adianta alguns processos que deveriam ser naturalmente mais amadurecidos e em que medida a nossa sociedade também contribui pelos seus modos de agir em relação à sexualidade, aos corpos, né? Em relação a esse fenômeno. Vamos saber mais detalhes a partir de agora. Eu sou o jornalista Fernando Martins e este é o programa Mais Saúde. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa Mais Saúde, hoje com a doutora Daniele Spezin. Eu já quero abrir a nossa entrevista aqui para dizer que a professora Daniele foi professora da minha mulher, teve ótimas recomendações, inclusive um detalhe interessante que eu acho que a professora Daniele não sabe. Na agenda telefônica da minha mulher, quando se refere ao seu nome, está como professora maravilhosa. É uma surpresa nesse início, assim, sem me avisar, né? Não contei isso antes, Não. deixei para o momento da entrevista. Querida, mas é Isso porque... mostra seu valor. Claro que isso mostra mais a gentileza de quem registrou dessa forma, né? Que é da sua esposa. E foi uma excelente aluna, né? E eu sei que é muito competente e comprometida com questões relativas ao direito da criança e do adolescente. Então é uma alegria ouvir isso. Eu fiz isso para abrir, é claro, a nossa entrevista, para entrarmos nesse assunto. O professor já está dizendo que ficou arrepiada com isso, eu fico muito feliz. E como também sou da área da educação, tenho com isso um respeito muito grande pelos educadores, pela vocação, né, porque realmente dar aula, lecionar é de uma vocação, é algo realmente extraordinário. Então, parabenizo a senhora nesse primeiro instante. Obrigada. Né, pelo quanto a senhora devota no dia a dia ao ensino. Isso é algo que nos enche de orgulho. Todos os anos, professora, entre 1 e 8 de fevereiro, nós temos a Semana de Prevenção à Gravidez na Adolescência, um mês bastante sugestivo, inclusive. O objetivo, disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas, né, que contribuam para a educação da incidência da gravidez na adolescência. Professora Daniele, por onde e desde quando nós devemos começar a trabalhar a prevenção da gravidez na adolescência? Bem, prevenção significa que a gente está imaginando que pode acontecer, né? De modo geral, seria interessante pensar numa mobilização mesmo, uma conscientização geral, né? Se a gente puder pensar, bom, se a atividade de enfrentamento, né, ou de conscientização, ela for pensada em relação só à menina, né, à criança, e aí, claro, a gente tem que levar em consideração a fase do desenvolvimento, são ações, são... É uma conscientização, é levar aquele saber sobre, né, a questão da sexualidade dentro da etapa do desenvolvimento, e lembrando que a gente tem que saber quem vai trabalhar com isso, quem vai formar aquela menina, né, em relação, inclusive aos meninos, obviamente, porque eles fazem parte disso tudo, né? Bom, esse é um tipo de enfrentamento, né? É um tipo de atuação que vai envolver educação, vai envolver, inclusive, as unidades de saúde, vai envolver os centros de referência de assistência social. Então, são questões específicas nos locais onde as crianças estão, meninos e meninas. Se a gente vai pensando, claro, em questões mais amplas, aí a gente precisa pensar em mudança de cultura. Mudança que aí a gente tem que falar em outras coisas mais amplas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a gestação na adolescência é uma condição que eleva a prevalência de complicações para a mãe,
para o feto e para o recém-nascido, além de agravar problemas socioeconômicos já existentes. Então, percebam aí que nós temos diversas questões no dia a dia que enfrentamos, que vemos, acompanhamos na televisão, nas reportagens da TV, dos jornais, enfim. A taxa de gestação na adolescência no Brasil ela é alta, com 400 mil casos por ano. Quanto à faixa etária, os dados revelam que, em 2014, nasceram 28.244 filhos de meninas entre 10 e 14 anos e 534.364 crianças de mães com idades entre 15 e 19 anos de idade. Bom, a senhora que tem muita experiência nessa área, Estatuto da Criança e Adolescente, como a gente tem se saído nesse combate da gravidez na adolescência, na sua avaliação? De modo geral, porque assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente é de 90, é de 1990, né? E ele tem o que a gente chama de uma doutrina, ele acolhe e desenvolve uma doutrina da proteção integral. Então, a palavra em relação a toda a criança e adolescente é proteção integral, termo, né? E isso, em relação à gestação precoce, a gente pode dizer que a partir desse período de 90 nós avançamos porque nós falamos do assunto, nós levamos os saberes que são necessários de áreas diferentes que a gente mencionava antes, da saúde, da educação, do serviço social, da medicina, enfim, teríamos outras, né, para a gente lembrar. Então a gente tem levado esses saberes para a discussão. O direito, né, que é a minha área, tem mais ou menos a fazer em relação a isso, porque o direito, ele tradicionalmente, ele tem mudado, mas tradicionalmente ele atua ou numa ameaça iminente de algum tipo de violação, ou numa violação efetivada, então quase que a posteriori, né, ele atua. Então, quando a gente fala de semana de conscientização, a gente está falando de outras áreas na perspectiva da interdisciplinariedade e do diálogo de saberes. Então, nesse sentido, a gente avançou sim, mas a gente tem o que eu estou assim, referindo em alguns momentos da nossa conversa até agora, que é a questão da cultura que precisa ser encarada. E a cultura, ela muda de região para região dentro do país. Então, precisa ser sempre, a gente precisa de um diagnóstico para cada localidade, para a gente entender esses números e como é que aquela população, aquelas famílias, aquela comunidade, aquela escola, né, ou também os outros aparelhos que a gente mencionava, a unidade de saúde, o CRAS, como é que aquelas pessoas, aqueles grupos entendem o corpo da menina, porque tem alguns lugares, e a gente não gosta tanto de falar disso, porque parece que a gente está generalizando, mas a gente também precisa dizer, né? Tem alguns lugares que o corpo da menina é entendido como propriedade de alguns, né? Tem alguns lugares que a menina, ela inclusive é iniciada sexualmente por pessoas da família, como se aquilo fosse mesmo algo esperado. Então, claro que isso não é generalizado, tem que ser abordado com cuidado, mas é um exemplo para a gente identificar a necessidade, a urgência de diagnósticos locais em relação à representação da sexualidade da menina. De novo, não é só da menina, é porque a menina, ela vai estar muito no centro desse debate, por óbvio, né? Mas a gente sabe que não é só ela, a gente sabe que sempre tem que ter alguém, né, junto com ela, um menino ou alguém mais velho, e também a gente sabe que as famílias, né, são aquele primeiro lugar que precisam ficar atentas. Então, assim, o grande desafio é avançar. Então, assim, avançamos, mas precisamos avançar muito. Muito. Então, precisamos de diagnóstico, precisamos de pessoas capacitadas nas localidades e temos que encarar um tabu. Porque esse assunto é tabu. É tabu, não há dúvida. Nós temos duas questões aí que são importantíssimas para se destacar. Primeiro, nós temos uma questão da família nos dias de hoje, que passou por uma série de mudanças, né? E temos também a questão da sexualidade, que está muito mais aflorada do que em outros tempos. Inclusive, cada vez mais cedo, as meninas se olham e são mulheres já. Então, tudo isso entra nessa questão cultural desafiadora e que eu vejo que o direito, em meio a tudo isso, realmente, o direito, eu vejo no dia a dia, que o direito rebola diante disso tudo, porque não é fácil, porque o direito trabalha com leis, ele não faz leis, ele trabalha com as leis que são criadas, então
É um desafio grande, né, professor? É um desafio. Bem, o direito, ele é uma das áreas. Então, assim, é importante, tem atuações, como eu já mencionei, né, enfim, nas situações de você detectar que há uma ameaça de violência, mas a gravidez precoce nem sempre ela vai ser vista, claro, se ela for antes dos 14 anos, ela é presumida como violenta. Então, ninguém discute se teve consentimento ou não, porque não é uma idade em que o consentimento seja algo tão tranquilo e tão livre assim, tão maduro, né, essa faixa etária. Tem essa proteção, né? Tem. Essa ela é legal, é determinada, isso a gente já não discute mais faz tempo. Agora, de modo geral, tem uns pontos que a gente teria que colocar sempre no radar. Que tu mencionaste e tu representas não tu, mas essa fala de que hoje a sexualidade está mais aflorada, ela é muito interessante. E a gente tinha que conversar sobre isso em outros momentos. Porque a própria destinação de meninas para o casamento em tenra idade não é algo novo. Algo que começou agora. Né? Então a gente sabe que algumas culturas, inclusive a nossa, já assim, no momento em que a menina já pode procriar, já começavam a encaminhar para promessas, para... Isso tem a ver com classe popular, só com gente que não tem muito dinheiro? Não necessariamente. Como eu disse, há culturas diferentes, grupos diferentes, e a gente precisa ter clareza de com quem a gente está lidando. Mas existe, eu acho que vale a pena lembrar então, como eu tenho dito em alguns lugares, né? A questão da sexualização da menina vai aparecer pra gente agora, de uma forma, como através também, da música, do cinema. Como também já aconteceu em outros momentos, inclusive legitimado pela família e outros grupos, inclusive conservadores. Mas era tão escancarado quanto hoje, professora? A gente não tem como fazer essa comparação direta, porque a gente não vivia naquilo que a gente vive desde a década de 80 e muito 90, que é essa sociedade em rede. A tecnologia da informação é a sociedade em rede. Porque eu vi então, ali, acompanhei, por exemplo, né, a música lá do, eu acho que era El Chan, não me recordo, eu recordo tal bem. da Boquinha da Garrafa, que na época causou muitas discussões sobre esse assunto. A senhora, por certo, né? Acompanhou isso. Era naturalizado, né? Ali eu acho que foi um começo, não? Algumas questões. Eu acredito, né, que essa questão da sexualização na música, na arte, de modo geral, e uma normalização daquilo que talvez nem seja natural, assim, porque, na verdade, é antecipar, né, momentos. Um exemplo típico, que a gente escuta muito, talvez a gente nem perceba, é a gente perguntar, ou a gente ouvir, né, as pessoas perguntarem se a criança namora já. Olha a menina, olha o menino, já tem namoradinho na escola? É algo corriqueiro, né? Criança não namora. Né? Criança não namora. Criança não tem idade para isso. Então, isso ou qualquer outro tipo de manifestação que a gente entenda, que coloque uma criança à frente, de forma diferente, violenta, simbolicamente violenta, que a coloque fora do seu local, do seu momento de desenvolvimento, que a viole, está errado. Não pode, em nenhuma manifestação. Nem aquela corriqueira na família, nem colocar a criança a dançar de um jeito, enfim... A roupa, né? Aquela história que a gente muitas vezes não percebe. E vejam, aí é muito importante também, eu quero dizer assim, eu não estou querendo moralizar a discussão. Cuidado com isso, porque a moral é uma questão importante, tem a ver com valores, e as famílias lidam com isso. As famílias, além de ter que cuidar dos seus filhos e proteger desse tipo de situação mais extrema, obviamente, também tem um campo em que elas são livres para trabalhar com a sua moral, com os valores, aquilo que elas entendem que é importante. Certo? Pronto, então não eu vou fazer agora um discurso, não pode usar isso, não pode usar aquilo, né? Mas a gente tem que cuidar um pouco com aquilo que sai do natural, do tranquilo, assim, daquilo que é da fase. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta para a senhora dentro disso aí, então. Hoje nós temos a internet, a tecnologia está aí na palma da mão das pessoas, e aí eu lhe questiono, na sua visão, essa informação difundida nos celulares, nos smartphones, na palma da mão das crianças, os pais hoje entregam celulares na mão das crianças, isso de certa forma acaba prejudicando nesse desenvolvimento da criança, do adolescente, levando a informações como essa daqui, ou às vezes não levando a informação em si, mas acabando provocando uma gravidez na adolescência, pelos diversos fatores e informações que circulam hoje pela rede. A senhora acredita que deveríamos ter algum tipo de regulação da internet para evitar esse tipo de exposição? Olha, a regulação que existe já se dá
por enquanto, as redes sociais têm uma autorregulação, que é uma briga dos canais, de modo geral, de comunicação, né? E já vinha de antes da internet, depois permaneceu com a ideia de autorregulação e o controle dos órgãos daquele país específico em relação a, muitas vezes, ao resultado daquilo. Então, como disse, o direito muitas vezes trabalha a posteriori, o que a gente talvez não tenha até agora resolvido em relação ao que tu trazes, que realmente, em relação à criança e adolescente, o uso de redes sociais, a disseminação de conteúdos, eu não vou nem falar de informação aqui, eu acho que informação precisa ser conversada também sobre ela, né? Mas essa disseminação de conteúdo, às vezes a imagem da criança, óbvio que isso é um problema. É um problema, eu vou até dividir, para ser mais rápida, em 2 eixos. Primeiro, é aquela situação, a gente na casa da gente, em relação aos filhos. Então, a responsabilidade dos pais, que também rebatem na escola, que tem aquele lugar de discutir esses assuntos, muitas vezes. Até que ponto se deve usar, então? Como é que se usa? Os pais, em primeiro lugar, você autoriza ou não autoriza o uso? E quando você autoriza, você, como adulto, é responsável. Eu tenho que saber, a minha filha não vai onde ela quer na internet, não é terra de ninguém. Eu sei onde ela está, eu sei com quem ela está, eu sei os horários. Ah, mas não, realmente, muitas vezes a gente não tem tempo. Então, a gente tem que criar formas estratégicas, criativas, com os filhos, de resolver a questão. Porque eles estão vivendo nesse mundo que nós não vivemos. Exato. Com a idade deles. Mas nós precisamos, de qualquer forma, resolver, porque ter filho envolve isso. E a velocidade da internet hoje, ela é muito grande. Né? Até conversava, inclusive, com a minha mulher no dia de ontem, falando sobre isso. Coisa de 10 anos para cá, nós mudamos completamente a forma como nós acessamos a rede hoje. Então nós adultos já temos dificuldade, a gente percebe na gente a dificuldade. Então não é só em relação à questão da sexualidade, que já é uma grande questão, né? Mas em relação a tudo. É o limite, é o tempo, é você entender que você não sabe quem está do outro lado. Quando a minha filha, que hoje tem 23 anos, começou a usar a internet, foi aos 12, 13, nós assistimos um filme sobre pedofilia na internet com ela. Não foi fácil, porque a gente achou que ficou muito pesado, inclusive. Mas a gente perguntou, tu queres, Ana, né? Tu queres assistir, tu queres começar a usar redes sociais? Eu quero, meus amigos já usam e tal. Vamos assistir o filme. Era um filme até que agora eu nunca mais vi, é Confiar. O A era uma arroba. Era sobre e assim, eu assisti com ela, ela foi dormir na nossa cama. Olha, então, assim, medo. Até hoje, ela é uma pessoa que nunca foi assim, aquele dia foi bem difícil para ela. E a gente aos poucos, então porque aparece a questão da pedofilia, quem é que está do outro lado, os perigos todos. E como aquela pessoa, veja bem, aí não é só a internet dificulta. Mas é o que eu dizia, que eu ia dividir em 2 eixos. Tem um outro eixo do uso dessas redes, que não é só o controle que os pais têm que fazer mesmo, é muito importante. É você entender que existem crimes e existe uma rede internacional, e no Brasil ela tem muitos focos. A Polícia Federal está aí para não me deixar mentir, porque eles têm inclusive um núcleo de enfrentamento em relação a isso, eles conseguem perceber os locais, né, em que começa a acender e que as pessoas estão fazendo o quê? Elas estão produzindo conteúdo, né, em relação à sexualidade, meninos e meninas em condições realmente de sexualização, enfim, e isso é disseminado. Então tem quem produza e tem quem consuma. E no Brasil a gente já teve várias situações de desbaratamento dessas redes. Mas também nós temos aquele pedófilo, aquela pessoa que tem uma condição em relação à sexualidade, que exerce esse tipo de ato, porque às vezes tem, mas se trabalha, tem terapia, enfim, não, né? Mas que realmente exerce, e é uma pessoa solitária em termos, né? E às vezes essa pessoa está muito próxima. Ela está em profissões que vão a deixar mais próximas de meninos e meninas em condição de guarda, inclusive de cuidado desses meninos e meninas. E o desafio nesse meio aí é gigantesco, porque assim, primeira coisa que quando você fala em uma possível regulação desses meios, da internet, enfim, entram diversos debates aí. A questão dos próprios filmes, que já não são de hoje, os filmes de Hollywood e tal, que trazem esses assuntos já de muito tempo. Aí hoje também entra a discussão sobre os games, que aí há uma indústria gigantesca em meio a tudo isso, enfim, dá pano para muita manga e muita discussão esse assunto. Agora aqui, trazendo um pouco para a nossa realidade, para a realidade de quem nos acompanha, trabalhar a sexualidade na escola, e eu já passei por essa experiência numa escola, é um grande desafio. Eu me recordo ainda de uma professora de biologia, professora Fernanda, que lá pelos idos de 2000, na época eu era secretário de uma escola do estado, ela decidiu trabalhar sexualidade em sala de aula. E os pais vieram de
pau em cima da escola. Foi uma coisa que a diretora, na época, muito competente, conseguiu, né, contornar aquela situação toda, administrar muito bem. Muitos pais não autorizam esse tipo de ensino ainda nos dias de hoje, né? Se a informação, professora Dani, é primordial para reduzir os casos de gravidez na adolescência, o que fazer diante desse cenário? Não, tu tocas num assunto polêmico, não só polêmico, como urgente, né? Então, realmente, assim, a gente tem, historicamente, os professores de ciências e biologia lidando com essas questões do desenvolvimento, né? Mostrando o corpo, então a gente tem os livros, enfim. Não há dúvidas de que informação é fundamental, assim como formação, essas coisas caem juntas, né? Formação moral, a explicação de algumas coisas, a família precisa estar nesse lugar, ela não pode se retrair e depois reclamar de alguma coisa, porque ela tem que participar da vida dos filhos, e ao mesmo tempo a informação e os conteúdos, as questões de aula, elas têm que acontecer na escola. Agora, eu sempre tenho defendido, as famílias precisam mesmo estar atentas. Não é não querer pelo não querer. Não é ceder a um moralismo que, na verdade, já ali, no momento seguinte, vai trazer problemas. Então, assim, o que é importante? As famílias precisam estar na escola. A família não pode simplesmente delegar para a escola ou só proibir. Ela tem que estar dialogando, ela tem que estar na escola, ocupando o seu espaço e conversando com os professores como é que as famílias entendem, como é que eles entendem. Outra coisa, não são todas as famílias que vão concordar dentro de uma mesma comunidade. Então, é preciso entender que há parâmetros curriculares nacionais em relação a essa informação, sim. O que não vai jamais dizer, não vai levar uma criança, não deve, inclusive, né, a adiantar a sua fase de sexualidade. É uma questão de informação, não é de adiantar nada. Então, esse cuidado da pedagogia realmente é bem importante. Pois bem, esse é um assunto também que daria para ir bastante longe. Nós estamos tocando aqui em diversos assuntos dentro dessa temática. Lembrando que o nosso tema aqui, então, é prevenção da gravidez na adolescência. Quais são os fatores que aumentam os riscos da gestação na adolescência, na sua opinião? Bem, os fatores, eles vão mudar tendo em vista o tipo de cultura e a faixa etária, inclusive, né, daquelas meninas, né? Mas eles têm ligação com a falta de informação, sim, né? Então, assim, a gente às vezes que mora nos centros mais urbanizados, a gente tem dificuldade de entender como pode acontecer isso. Mas há muitos lugares em que as meninas não têm nenhum tipo de informação e de preparo para lidar com a sua própria sexualidade, né? Exemplos, claro, a gente pode dizer, estamos falando só de contracepção. Não, a gente está falando também da menina entender que o corpo é dela e que ela não precisa demonstrar nem amor e nem afeto por ninguém, liberando um acesso ao seu corpo, se ela não quer e se ela não tem nem idade para isso. Não só não precisa, como não deve. Então, às vezes, a menina não sabe, ela acha que aquilo faz parte de um relacionamento, inclusive de família, né, e de amizade. Bem, esse é um ponto. O outro ponto, realmente, é a gente entender que a gente tem que aprender mais. O adulto precisa aprender. O adulto que está na família, que está nas escolas, que está na saúde, na educação, já falei, mas na assistência social, nessa política, né? A gente precisa entender como, por exemplo, a menina precisa saber quem é o seu adulto de confiança. Isso é um pequeno pedacinho de um conhecimento que às vezes a gente não tem, nem a gente tem, que já tem sido desenvolvido, tem vídeos sobre isso no YouTube, de alguns institutos confiáveis, né, que vão explicando para a criança do jeito dela. Nada, não adianta nada. Só explica que a criança tem um espaço de intimidade que é dela e que ela tem adultos de confiança. Então, mãe, pai, ou outras pessoas que cuidam, né, de meninos e meninas, ensinem quem é o adulto de confiança e que não é todo mundo que pode chegar e passar do limite em relação a uma criança. Outra coisa, por que a gente acha que meninas e meninos, e agora eu estou ampliando, né, precisam beijar todo mundo e abraçar todo mundo quando às vezes nem conhecem? A gente chega num lugar, a criança não conhece, abraça esse tio, ou essa tia que tu não conhece, a criança não quer, não gosta, a gente às vezes obriga, como se fosse uma questão de obrigação e de simpatia. Então a gente tem que rever detalhes, né? Isso, para mim, é informação mais disseminada, conhecimento articulado, porque vem de pesquisas que a gente já fez. E entra também na parte cultural, né, professora? É o que eu digo, é bem amplo, mas dá para fazer. Dá para fazer. Pois bem, a garantia de desenvolvimento integral na adolescência e juventude é uma responsabilidade coletiva que precisa unir família,
escola e sociedade para articular-se com órgãos e instituições públicas e privadas na formulação de políticas públicas de atenção integral. A saúde em todos os níveis, complexidade, embasando-se em situações epidemiológicas, indicadores e demandas sociais, respeitando os princípios do Sistema Único de Saúde. Tudo isso que nós falamos aqui, naturalmente, tem um foco nos adolescentes que estão nos acompanhando agora, essa é a temática, mas, sobretudo, nos pais que estão nos acompanhando, em você que tem uma criança, um adolescente sob a sua responsabilidade. Tudo isso que nós falamos é para você. Eu me recordo sempre, quando nesse plenário fizemos algumas discussões, reuniões públicas em outros momentos, professora, e falamos sobre doenças e falamos sobre diversos assuntos do dia a dia, e eu me recordo como falamos aqui sobre câncer de mama, e eu resgato essa discussão, porque diversos profissionais falaram, quando uma mulher está sofrendo com a doença, nesse momento ela precisa do marido ao lado, precisa que o marido entenda da doença, precisa dos filhos ao lado, que os filhos entendam da doença, para que possam ajudar essa mulher a superar essa doença. Saber que tem gente do lado. A mesma coisa diante deste cenário. Precisamos que os pais, que toda a sociedade esteja ao lado dessa criança, desse adolescente, dando toda a proteção que merecem, como seres muitas das vezes vulneráveis, que precisam de todo o nosso cuidado e de toda a nossa atenção. Para encerrarmos essa entrevista, Dani, eu gostaria que você fizesse suas últimas considerações. Bem, acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ficar muito assim, honrada, eu fico muito honrada e me coloco à disposição sempre, né, para a gente poder fazer essas conversas. De novo, né, nós precisamos poder, nos espaços corretos, da forma organizada, metodologicamente apropriada, precisamos trazer esses elementos. Então, que a escola, que o sistema de justiça, que as outras políticas públicas se abram para essa conversa, para essa discussão, mas principalmente que as famílias e as comunidades também se deixem, né, realmente envolver pelo debate, sem se preocupar com excessos de medos, porque tudo que é conversado da forma certa, corretamente, com o público-alvo correto, vem para uma melhora. É mais nessa linha que eu gostaria de terminar a minha conversa. Professora Daniela Spezin, doutora, muito obrigado por arrumar um espaço na agenda por estar conosco hoje aqui. Foi uma honra muito grande mesmo, uma felicidade enorme ter a senhora conosco aqui na TV Câmara. Muito obrigado, as portas abertas, certamente teremos outros momentos aqui na Câmara Municipal de São José. Muito obrigado, viu? Meu caro. E a você que nos acompanhou, é claro, o nosso muito obrigado. Não existe nada disso aqui sem você aí. Tudo que nós fazemos é para você, é em prol da utilidade pública. A nossa entrevista fica na íntegra e outros muitos conteúdos lá no canal do YouTube da Câmara Municipal de São José. TV Câmara é o legislativo ainda mais próximo de você.